O calor estava pesado naquele dia, daquele tipo que faz até o ar parecer mais lento dentro da mata. Eu já estava organizando alguns equipamentos quando senti um toque leve na perna. Estranho demais para ser o vento. Olhei para baixo sem pressa, mas na hora que vi, meu corpo travou. Um filhote de onça, pequeno ainda, com o pelo sujo e os olhos arregalados, me encarava como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Ele não rosnou. Não tentou fugir. Só deu 2 passos para trás e ficou me olhando. Depois virou o corpo em direção à mata, andou um pouco e parou de novo, olhando para mim. Foi aí que eu senti. Aquilo não era comportamento normal. E quando ele voltou e puxou de leve a barra da minha roupa, insistindo para que eu fosse com ele, eu entendi que, se eu ignorasse aquilo, talvez eu nunca fosse descobrir o que estava acontecendo ali dentro. Ele voltou mais rápido dessa vez. Veio direto na minha direção, soltando um som baixo, quase como um choro engasgado. Eu nunca tinha visto um filhote de onça agir daquele jeito. Não era curiosidade, era desespero. O pequeno deu a volta nas minhas pernas, puxou minha roupa de novo e saiu alguns passos à frente. Parou. Olhou para mim e fez aquele som outra vez. Mais alto agora. Aquilo mexeu comigo de um jeito difícil de explicar. Era como se ele estivesse tentando me apressar. Como se cada segundo importasse. Quando ele voltou pela terceira vez, mais agitado, eu não tive mais dúvida. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo dentro daquela mata. Ele não recuou dessa vez. Em vez disso, veio direto até mim sem aquele cuidado que um animal selvagem normalmente teria e parou bem perto, hesitando por um segundo antes de encostar de leve na minha perna, o que me pegou completamente desprevenido. O filhote tentou subir, apoiando as patinhas na minha roupa e escorregando por causa do tecido, deixando claro que era pequeno demais e fraco demais para aquele esforço. E quando consegui segurá-lo com cuidado, senti o corpo leve, quase sem força, como se estivesse no limite. A respiração dele estava acelerada, curta e irregular, e eu já tinha visto animais em estresse antes. Mas aquilo era diferente, porque não parecia medo de mim, parecia algo mais urgente, mais profundo, como se ele estivesse lutando contra o tempo. Enquanto eu o segurava, ele virou a cabeça na direção da mata e soltou um som baixo, insistente, que não combinava com a calma daquele ambiente. E logo começou a se mexer, tentando se soltar dos meus braços, deixando claro que não queria ficar ali. Naquele momento, eu entendi que aquilo não era um encontro comum, porque um filhote de onça não atravessa o próprio instinto para se aproximar de um humano sem um motivo sério, e tudo nele indicava que havia algo muito errado acontecendo. Quando coloquei ele no chão, ele nem hesitou. Saiu alguns passos à frente e parou, virando a cabeça lentamente para trás, me olhando de um jeito que parecia esperar uma decisão. E foi ali que ficou claro, sem nenhuma dúvida, que ele não estava ali por acaso, ele estava me chamando. Eu não pensei muito antes de começar a seguir. Assim que dei o primeiro passo em direção à mata, o filhote já se adiantou, como se tivesse certeza de que eu iria, guiando o caminho com pequenos saltos e paradas curtas para verificar se eu ainda estava logo atrás. A vegetação começou a fechar rapidamente ao nosso redor, e em poucos metros o calor aberto deu lugar a um ar mais pesado, úmido, com aquele cheiro forte de terra e folhas em decomposição, típico de áreas onde a luz quase não chega. Eu precisava desviar de galhos baixos, pisar com cuidado entre raízes expostas e manter os olhos atentos no filhote, que não parava um segundo, sempre avançando um pouco e voltando com aquele comportamento insistente, como se cada metro fosse importante. O silêncio ali dentro era diferente do normal. Não era a ausência total de som, mas parecia que a mata estava mais contida, com menos movimento do que eu estava acostumado a ver em áreas assim, o que só aumentava a sensação de que algo não estava certo. Enquanto avançávamos, comecei a sentir aquele desconforto sutil, difícil de explicar. Uma mistura de alerta com intuição, como se meu corpo estivesse tentando me avisar de algo antes mesmo da minha mente entender o que era. Mesmo assim, eu continuei. Parte de mim sabia que seguir um filhote de onça mata adentro não era exatamente uma decisão segura, mas outra parte, mais forte naquele momento, dizia que o que quer que estivesse acontecendo à frente justificava o risco. E olhando para o pequeno, parando mais uma vez alguns metros adiante, esperando por mim com aquele olhar inquieto, ficou claro que eu já tinha ido longe demais para voltar. Depois de alguns minutos caminhando, comecei a notar que o chão já não estava mais como antes, porque a terra úmida, que até então só mostrava marcas comuns da mata, passou a revelar sinais diferentes, mais recentes, como se algo tivesse se movido ali com pressa. Algumas pegadas estavam mais profundas do que o normal, afundadas de um jeito irregular, e não seguiam um caminho contínuo, mas sim um trajeto confuso, com idas e voltas, como se alguma coisa tivesse causado agitação naquele ponto. Mais à frente, encontrei folhas amassadas e galhos quebrados ainda verdes, o que indicava que aquilo tinha acontecido há pouco tempo, já que na mata tudo muda rápido e sinais assim não permanecem por muito tempo. Enquanto eu observava aquilo tudo, tentando entender o que tinha acontecido ali, uma coisa ficou clara para mim, porque aquilo não era um padrão normal de movimentação, parecia mais um cenário de fuga ou conflito, e isso só aumentava a tensão a cada passo. Dependendo de onde você está assistindo isso, uma situação assim pode ser ainda mais perigosa, porque cada região tem seus próprios riscos dentro da mata.
Então comenta aí de que cidade você está vendo isso, porque eu fico imaginando como seria passar por algo assim em lugares diferentes. Eu já tinha visto áreas assim antes, e quase sempre significava uma coisa, porque aquele tipo de marca no chão dificilmente aparece sem motivo, e meu corpo já começava a reagir antes mesmo da minha mente entender completamente. Minha respiração ficou mais controlada, meus sentidos mais atentos. E quando levantei os olhos do chão e vi o filhote parado mais à frente, olhando fixamente para um ponto entre as árvores, eu soube que estávamos prestes a encontrar a resposta. Eu avancei mais alguns passos, diminuindo o ritmo quase sem perceber, enquanto meus olhos tentavam atravessar a sombra formada pelas árvores mais densas, e foi nesse momento que eu vi. Debaixo de uma árvore grande, parcialmente encoberta por folhas secas, estava uma onça adulta deitada de lado, imóvel o suficiente para fazer meu corpo inteiro travar por um segundo, tentando entender se ela ainda estava viva. O filhote correu na frente, direto até ela, e começou a emitir aqueles sons baixos de antes, só que mais intensos agora, encostando o corpo nela e mexendo com as patas como se tentasse acordá-la, o que confirmou na hora que aquela era a mãe. Eu me aproximei com cuidado, mantendo cada movimento lento, porque mesmo naquela situação, uma onça ainda era um dos animais mais perigosos daquela mata, mas bastou chegar mais perto para perceber que ela não tinha forças nem para reagir. A respiração dela era fraca, curta, irregular, e foi quando notei a origem de tudo aquilo. Uma ferida na lateral do corpo, profunda, com sinais claros de perfuração, algo que não tinha sido causado por outro animal. Aquilo era marca de ação humana, provavelmente um disparo. Talvez uma tentativa de caça que não terminou ali, deixando o animal ferido para trás, enfraquecendo aos poucos até não conseguir mais se mover. O filhote continuava ali, encostado nela, olhando para mim de forma alternada, como se entendesse exatamente o que estava acontecendo, como se soubesse que eu era a única chance que ela ainda tinha. E naquele instante, qualquer dúvida que eu poderia ter desapareceu, porque aquilo já não era mais só uma situação incomum, era uma corrida contra o tempo. Eu não perdi tempo depois de entender a gravidade da situação, porque cada segundo ali podia fazer diferença. Então me ajoelhei ao lado dela com cuidado, mantendo meus movimentos lentos para não causar nenhum tipo de reação inesperada. A onça mal abriu os olhos quando me aproximei mais, e aquilo por si só já dizia tudo sobre o estado em que ela estava, porque um animal daquele porte nunca permitiria algo assim em condições normais. O filhote continuava ao lado dela, inquieto, observando cada movimento meu, mas sem demonstrar agressividade, como se tivesse entendido que eu estava ali para ajudar, o que tornava tudo ainda mais impressionante. Peguei um pouco de água e comecei limpando a região ao redor da ferida, removendo o excesso de sujeira para conseguir avaliar melhor, e quanto mais eu observava, mais claro ficava que aquilo tinha sido causado por um disparo. A inflamação já estava avançando, e o corpo dela mostrava sinais de desidratação, o que explicava a fraqueza extrema, então eu precisava agir rápido, mesmo sem ter todos os recursos ideais ali no meio da mata. Usei o que tinha comigo para conter o ferimento da melhor forma possível naquele momento, aplicando os primeiros cuidados e tentando estabilizar a situação, enquanto mantinha a atenção constante na respiração dela, que ainda era irregular, mas começava a responder aos poucos. O filhote se aproximou mais uma vez, encostando nela e depois em mim, em um comportamento que eu nunca tinha presenciado antes, como se estivesse acompanhando tudo de perto, sem sair do lado em nenhum instante. E mesmo sabendo que aquilo era só o começo, eu percebi ali, naquele ponto, que ela ainda tinha uma chance. Depois de fazer o que era possível ali naquele momento, eu sabia que não conseguiria resolver tudo sozinho. Então peguei o rádio e chamei apoio, explicando a situação com o máximo de precisão enquanto mantinha os olhos nela, acompanhando cada mudança na respiração e qualquer sinal de reação. O tempo até a equipe chegar pareceu mais longo do que realmente foi, porque cada movimento dela exigia atenção total, e o filhote continuava ao lado, inquieto, alternando entre observar a mãe e me encarar, como se estivesse tentando entender tudo o que estava acontecendo ali. Quando a equipe finalmente chegou, conseguimos organizar a remoção com cuidado, evitando qualquer movimento brusco que pudesse piorar o estado dela. E levamos a onça para um local seguro onde o tratamento poderia continuar de forma adequada, algo que seria impossível de fazer no meio da mata. Nos dias seguintes, eu acompanhei de perto a recuperação, observando a evolução acontecer de forma gradual, primeiro com pequenas respostas, depois com mais firmeza nos movimentos, até que ela começou a se levantar sozinha, ainda com cautela, mas já demonstrando força suficiente para seguir. O filhote também mudou completamente nesse período, deixando para trás aquele comportamento desesperado e passando a agir com mais leveza, mais energia, como se finalmente tivesse entendido que o pior já tinha passado. Quando chegou o momento de devolvê-los à natureza, eu senti aquele peso silencioso que sempre acompanha esse tipo de despedida, porque mesmo sabendo que era o destino certo, ainda assim não deixa de ser um momento marcante.
Na beira da mata, eu abri espaço e me afastei um pouco, observando enquanto ela dava os primeiros passos de volta ao ambiente natural, parando por um instante para sentir o entorno antes de seguir. Antes de desaparecer entre as árvores, ela virou a cabeça na minha direção e manteve o olhar por alguns segundos em silêncio, com uma calma que contrastava completamente com o estado em que eu a encontrei, como se aquele instante resumisse tudo o que tinha acontecido. O filhote ainda hesitou por um momento, olhando para trás uma última vez antes de correr para alcançar a mãe, e então os dois desapareceram entre a vegetação, voltando para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Eu permaneci ali por alguns segundos, absorvendo aquele silêncio carregado de significado, entendendo que aquele encontro tinha sido muito mais do que um resgate, porque algumas experiências simplesmente mudam a forma como a gente enxerga tudo ao redor. Se você acompanhou essa história até aqui, me diz aí de que cidade você está assistindo, porque cada lugar tem sua própria relação com a natureza. E eu gosto de imaginar até onde histórias como essa conseguem chegar. No fim das contas, uma coisa ficou muito clara para mim, porque a natureza pode não usar palavras, mas quando ela realmente precisa de ajuda, ela sempre encontra uma forma de ser ouvida.